Memória de um operador da Bolsa. Capítulo 23. A especulação com ações não vai desaparecer nunca. Não é desejável que isso aconteça. Não pode ser contida por advertências e nem por seus perigos. Você não pode evitar que as pessoas pensem errado, não importando quão hábeis ou experientes elas possam ser. Planos cuidadosamente traçados irão fracassar, porque o não esperado e até o inesperado vai acontecer. O desastre pode vir de uma convulsão da natureza ou do tempo, de sua própria voracidade ou da vaidade de algum homem, do medo ou da esperança não controlada. Mas fora o que alguém pode chamar de seus inimigos naturais, um especulador de ações tem que lutar com certas práticas ou abusos que são indefensáveis moralmente, bem como comercialmente. Conforme olho para trás e considero quais eram as práticas comuns há 25 anos, quando vim para o Wall Street pela primeira vez, tenho que admitir que aconteceram muitas mudanças para melhor. As antigas bucket shops se foram, embora as casas de corretagem, do tipo Bucket Cream, ainda prosperem às custas de homens e mulheres que persistem em jogar o jogo de ficar rico rapidamente. A Bolsa de Valores está fazendo um excelente trabalho, não só ao caçar estes completos burladores, mas insistindo na estrita aderência às regras feitas por seus próprios membros. Muitas regras e restrições saudáveis são agora estritamente cumpridas, mas ainda há espaço para melhoramentos. O conservadorismo enraizado de Wall Street, mais do que para o fortalecimento ético, é para punir a persistência de certos abusos. Difícil como sempre foi, a especulação lucrativa com ações está se tornando ainda mais difícil a cada dia. Não faz muito tempo, um operador genuíno podia ter um bom conhecimento de praticamente todas as ações da lista. Em 1901, quando JP Morgan emitiu as ações da United States Steel Corporation, que era meramente uma consolidação de consolidações menores, a maioria das quais tinha menos de 2 anos de idade, a Bolsa de Valores tinha 275 ações na lista e aproximadamente 100 no seu departamento das ações não relacionadas. E isso incluía uma série de ações que um sujeito não tinha que conhecer, porque eram pequenas emissões ou não negociadas por razões de serem ações minoritárias ou de garantia, e, portanto, sem atração especulativa. De fato, a esmagadora maioria era de ações nas quais não houvera uma venda durante anos. Hoje existem aproximadamente 900 ações na lista regular, e em nossos recentes mercados ativos, aproximadamente 600 emissões separadas foram negociadas. Além disso, era mais fácil manter informações sobre os velhos grupos ou classes de ações. Eles não só eram menos numerosos, mas a capitalização era menor e as notícias que um operador tinha que estar buscando não eram tão vastas. Mas hoje, um homem está negociando em tudo. Quase toda a indústria do mundo está representada. Isso requer mais tempo e mais trabalho para se manter informado, e nessa extensão, a especulação com ações tornou-se muito mais difícil para aqueles que operam inteligentemente. Existem muitos milhares de pessoas que compram e vendem ações especulativamente, mas o número daqueles que especulam com o lucro é pequeno. Como o público sempre está dentro do mercado em alguma medida, segue-se que há perdas pelo público durante todo o tempo. Os inimigos mortais do especulador são ignorância, voracidade, medo e esperança. Todos os livros de leis no mundo e todas as regras de todas as bolsas na Terra não podem eliminar estes aspectos do animal humano. Acidentes que colocam cuidadosamente para fora de combate ambiciosos planos imaginários. Também estão além das regras feitas pela maioria dos economistas de sangue frio ou filantropos de coração quente. Permanece nesse ponto um outro tipo de perda, que é a informação errônea deliberada, distinta do palpite fácil.
e porque ela está apta a chegar a um operador de ações variadamente disfarçada e camuflada, é a mais traiçoeira e perigosa. O indivíduo médio, logicamente, negocia tanto com base em palpites quanto em rumores, ditos ou impressos, diretos ou implícitos. Contra os palpites comuns, você não pode se precaver. Por exemplo, um amigo de muito tempo sinceramente deseja fazer com que você fique rico, dizendo a você o que ele fez, ou seja, para vender ou comprar alguma ação. Sua intenção é boa. Se o palpite der errado, o que você pode fazer? Também contra o divulgador de palpites profissional ou trapaceiro, o público está protegido na mesma extensão que está contra falsificações de álcool etílico. Mas contra os rumores típicos de Wall Street, o público especulador não tem nem proteção nem reparação. Numerosos operadores de ações, manipuladores em grupos ou individualmente, recorrem a variados dispositivos para lhes ajudar a livrar-se de seus estoques aos melhores preços possíveis. A circulação de fatores altistas através dos jornais e máquinas transmissoras de cotações é o mais pernicioso de todos esses artifícios. Pegue as tiras das agências de notícias financeiras qualquer dia e elas irão lhe surpreender ao ver quantas declarações de implícita natureza semi-oficial são publicadas. A autoridade é algum principal acionista, ou um proeminente diretor, ou um alto funcionário, ou alguém com autoridade que presumivelmente sabe sobre o que está falando. Aqui estão as tiras de hoje. Escolho um item ao acaso. Escute isso. Um importante banqueiro diz que é ainda muito cedo para esperar um mercado em declínio. Será que um importante banqueiro realmente disse isso? E se ele disse, qual o motivo? Por que ele não permite que seu nome seja publicado? Ele tem medo de que as pessoas acreditem nele se o fizer? Há uma outra a respeito de uma companhia cujas ações foram negociadas esta semana. Desta vez, o homem que faz a declaração é um diretor proeminente. Agora qual, se é que foi algum, da dúzia de diretores da companhia está fazendo a afirmação? É claro que, permanecendo anônimo, ninguém pode ser culpado por nenhum prejuízo que possa ser causado pela declaração. Muito longe dos estudos inteligentes da especulação, por todas as partes, o operador de ações deve considerar certos fatos em conexão com o jogo em Wall Street. Em adição à tentativa de determinar como ganhar dinheiro, uma pessoa deve também tentar se manter longe de perdê-lo. É quase tão importante saber o que não fazer quanto saber o que deve ser feito. É, portanto, bom lembrar-se que a manipulação, de alguma maneira, entra em praticamente todos os avanços em ações individuais, e que estes avanços são arquitetados por grandes acionistas, com um objetivo em vista e somente um, que é o de vender com o melhor lucro possível. No entanto, o cliente mediano das corretoras acredita que vai se tornar um homem de negócios do Missouri se insistir em ser informado do porquê de uma ação subir. Naturalmente, os manipuladores explicam o avanço de uma maneira calculada para facilitar a distribuição. Estou firmemente convencido que as perdas do público seriam grandemente reduzidas se nenhuma declaração anônima de natureza altista fosse autorizada a ser publicada. Quero dizer, declarações calculadas para fazer o público comprar ou manter ações. A esmagadora maioria dos artigos que induzem a uma alta, publicados com a autoridade de diretores anônimos ou acionistas, transmitem informações não confiáveis ou enganosas para o público. O público perde muito, milhões de dólares todos os anos, aceitando essas declarações como semi-oficiais e, portanto, confiáveis. Digamos, por exemplo, que uma companhia entrou num período de crise em sua linha particular de negócios. A ação não é negociada. A cotação representa a crença geral e, presumivelmente,
precisa de seu valor real. Se a ação estivesse e muito barata naquele nível, alguém saberia e compraria, e ela avançaria. Se estivesse muito cara, alguém saberia o suficiente para vendê-la, e o preço iria declinar. Como nada acontece, de uma maneira ou de outra, ninguém fala a respeito disso ou faz alguma coisa. A virada vem na linha de negócios em que a companhia está envolvida. Quem são os primeiros a saber? Os grandes acionistas ou o público? Você pode apostar que não é o público. O que acontece então? Ora, se as melhoras continuam, os ganhos vão aumentar e a companhia vai estar em posição de distribuir dividendos para a ação, ou, se os dividendos não eram descontinuados, de pagar uma taxa maior, ou seja, o valor da ação vai aumentar. Digamos que as melhoras se mantêm. Será que a administração torna público este fato? O presidente diz aos acionistas: um humanitário diretor vem com uma declaração assinada para o benefício daquela parte do público que lê as páginas financeiras dos jornais e as tiras das agências de notícias? Será que algum modesto acionista, seguindo sua política usual de anonimato, vem com uma declaração não assinada dizendo que o futuro da companhia é mais promissor? Não desta vez. Nenhuma palavra é dita por ninguém e nenhuma declaração sequer é impressa pelos jornais ou máquinas transmissoras de cotações. As informações que geram dinheiro são cuidadosamente mantidas longe do público, enquanto os taciturnos, proeminentes acionistas entram no mercado e compram todas as ações baratas nas quais possam meter suas mãos. Enquanto estas bem informadas, mas discretas compras continuam, a ação sobe. Os repórteres financeiros, sabendo que os grandes acionistas devem saber a razão para a alta, fazem perguntas. Os anônimos acionistas, em unanimidade, declaram que não têm novidades para contar. Eles não sabem se há alguma justificativa para a alta. Algumas vezes, eles até afirmam que não estão particularmente preocupados com os caprichos do mercado de ações ou com a atividade dos especuladores. A alta continua, e então vem um dia feliz em que aqueles que sabem têm todas as ações que querem ou podem manter. Wall Street começa a escutar todos os tipos de rumores altistas. As máquinas transmissoras de cotações dizem aos operadores, com autoridade, que a companhia definitivamente virou a esquina. O mesmo modesto diretor, que não queria seu nome divulgado quando disse que não sabia de nenhuma justificativa para a alta na ação, agora é citado, lógico que não pelo nome, dizendo que os proprietários de ações têm todas as razões para se sentirem grandemente encorajados com as perspectivas. Apressado pelo dilúvio de novos itens altistas, o público começa a comprar a ação. Essas compras ajudam a colocar os preços ainda mais para o alto. No curso esperado, as previsões dos uniformemente anônimos diretores tornam-se realidade e a companhia retoma o pagamento de dividendos, ou aumenta a taxa conforme seja o caso. Com isso, os itens altistas se multiplicam. Eles não são só mais numerosos do que nunca, mas muito mais entusiásticos. Um proeminente diretor, interrogado diretamente para que desse uma declaração das condições, informa ao mundo que as melhoras estão mais do que mantidas. Um importante acionista, depois de muita persuasão, é finalmente induzido por uma agência de notícias a confessar que os ganhos foram simplesmente fenomenais. Um banqueiro de reputação, que está associado em algum negócio com a companhia, é levado a dizer que a expansão em volume de vendas é simplesmente sem precedentes na história das negociações. Se outro pedido entrasse, a companhia teria que funcionar dia e noite, só Deus sabe por quantos meses. Um membro do comitê financeiro, num manifesto duplamente importante, expressa sua surpresa
diante da perplexidade do público pela alta na ação. A única coisa surpreendente é a moderação da ação na sua linha ascendente. Qualquer um que vá analisar o próximo relatório anual poderá facilmente calcular o quanto mais alto é o valor da ação de acordo com os livros do que o preço de mercado. Mas em nenhum caso o nome dos comunicativos filantropos é mencionado. Enquanto os ganhos continuam sendo bons e os grandes acionistas não distinguem nenhum sinal de afrouxamento na prosperidade da companhia, eles zelam pelas ações que compraram a preços baixos. Não há nada que possa colocar os preços para baixo. Então, por que deveriam vender? Mas no momento em que há uma virada para pior nos negócios da companhia, o que acontece? Eles vêm com declarações, advertências ou o mais leve dos indícios? Nem tanto. A tendência agora é de baixa. Igualmente como compraram, sem nenhum toque de clarins, quando os negócios da companhia mudaram para melhor, eles agora vendem silenciosamente. Com esta venda interna, o preço da ação naturalmente declina. Então, o público começa a conseguir suas explicações familiares. Um importante acionista afirma que tudo está bem e que o declínio é meramente um resultado da venda daqueles que acreditam numa baixa e estão tentando afetar o mercado em geral. Se um belo dia, depois de a ação ter caído por algum tempo, há uma parada brusca, a demanda por razões ou explicações se torna clamorosa. A não ser que alguém diga alguma coisa, o público vai temer o pior. Então, os substitutos das máquinas transmissoras de cotações agora publicam alguma coisa como esta. Quando pedimos a um proeminente diretor da companhia para que explicasse a fraqueza da ação, ele respondeu que a única conclusão a que poderia chegar é que o declínio de hoje foi causado por uma manobra de pessoas que querem uma queda nas cotações. As condições que estão por trás não se modificaram. Os negócios da companhia nunca estiveram melhor do que no presente, e as probabilidades são de que, a não ser que alguma coisa totalmente imprevista aconteça neste meio tempo, haverá um aumento na taxa de dividendos na próxima reunião. A parte vendedora do mercado tornou-se agressiva e a fraqueza na ação foi claramente um ataque, com a intenção de descarregar as ações mantidas. Os substitutos da máquina transmissora de cotações, desejando dar bons critérios, vão continuar a dizer que estão verdadeiramente informados de que a maioria das compras no dia do declamo foi realizada por interesses internos e que os vendidos vão descobrir que venderam caindo numa armadilha. Haverá um dia de ajuste de contas. Em adição às perdas sustentadas pelo público, através de sua crença nas declarações altistas e da compra de ações, existem as perdas que vêm por serem as pessoas dissuadidas de vender. A próxima melhor coisa para se ter pessoas comprando as ações que o proeminente acionista quer vender é prevenindo essas pessoas de vender a mesma ação, quando ele não quer dar suporte ou acumulá-la. Em que acreditará o público após ler a declaração do proeminente diretor? O que pode o indivíduo médio pensar? Logicamente, que a ação nunca deveria ter caído, que foi forçada por venda de pessoas que querem a queda do mercado, e que, tão logo estes vendedores parem, os grandes acionistas vão criar um avanço punitivo, durante o qual os vendidos vão ser obrigados a liquidar sua posição a preços altos. O público, apropriadamente, acredita nisso, porque é exatamente o que aconteceria se o declínio tivesse sido, na verdade, causado por uma operação visando queda nas cotações. A ação em questão, apesar de todas as ameaças ou promessas de um tremendo squeeze sobre as excessivas vendas a descoberto, não se recupera. Continua a baixar. Não se pode evitar o fato. Houve muita ação distribuída ao mercado pelos grandes acionistas para ser digerida. E esta ação interna, que foi vendida pelos proeminentes diretores e principais acionistas, torna-se uma bola de futebol entre os operadores profissionais.
continua a cair. Parece não existir um fim para a queda. Os grandes acionistas, sabendo que as condições de negociação vão afetar adversamente os futuros ganhos da companhia, não ousam dar suporte para a ação, até a próxima virada para melhor nos negócios da companhia. Então, haverá compra por parte da alta administração, assim como seu silêncio. Fiz minha parte nas operações e me mantive muito bem informado do mercado de ações por muitos anos. E posso dizer que não me lembro de uma só vez em que uma operação feita visando uma queda nos preços tivesse causado a baixa de uma ação em grande escala. O que foi chamado de operação baixista não era nada além de vendas baseadas em conhecimento preciso das condições reais. Mas não convém dizer que a ação declinou com as vendas internas ou a ausência de compras internas. Todo mundo iria se apressar em vender, e quando todos vendem e ninguém compra, há o diabo para se acertar as contas. O público deve compreender firmemente um ponto, que a razão mal para um declínio prolongado nunca é uma operação feita com o objetivo de deprimir os preços. Quando uma ação se mantém caindo, você pode apostar que há alguma coisa errada com ela, tanto quanto com o seu mercado ou com a sua companhia. Quando uma ação se mantém caindo, você pode apostar que há alguma coisa errada com ela, tanto quanto com o seu mercado ou com a companhia. Se o declínio não tivesse justificativa, a ação logo seria vendida abaixo de seu valor real, e isso traria compras que interromperiam o declínio. Na realidade, o único momento em que um vendedor pode ganhar dinheiro grande vendendo uma ação é quando a ação está alta demais. E você pode apostar seu último centavo na certeza de que os grandes acionistas não vão proclamar este fato para o mundo. Lógico, o clássico exemplo é a New Haven. Todos sabem hoje em dia o que somente alguns poucos sabiam naquela época. A ação era vendida a 255 em 1902 e era o primeiro investimento em ferrovias de New England. Um homem, naquela parte do país, media sua respeitabilidade e posição na comunidade através de suas aquisições da empresa. Se alguém dizia que a companhia estava no caminho da insolvência, ele não seria mandado para a cadeia por dizê-lo. Eles o teriam metido num hospício com outros loucos. Mas quando um novo e agressivo presidente foi colocado por ordem do Sr. Morgan e o desastre começou, não estava claro, à primeira vista, que as novas políticas colocariam a ferrovia onde a colocaram. Mas, conforme propriedades após propriedades começarem a ser incorporadas na Consolidated Road, a preços inflacionados, poucos observadores, com visão clara, começaram a duvidar da sabedoria das políticas de Mellon. Um sistema de transporte foi comprado por 2 milhões e vendido para New Haven por 10 milhões de dólares. Sobre isso, um ou dois homens precipitados cometeram um crime de lesa majestade, dizendo que a administração estava atuando de maneira imprudente, sugerindo que nem mesmo a New Haven poderia suportar essa extravagância, era como impugnar a solidez de Gibraltar. Naturalmente, os primeiros a verem declínios à frente foram os grandes acionistas. Eles estavam cientes das reais condições da companhia e reduziram suas propriedades de ações. Com sua venda, bem como com sua falta de suporte, o preço das ações tão confiáveis da ferrovia de New England começou a ceder. Perguntas foram feitas e explicações foram demandadas como era usual, e as explicações usuais apareciam prontamente. Proeminentes acionistas declararam que não havia nada de errado que eles soubessem e que o declínio era devido a vendas precipitadas por parte de operadores que acreditam numa queda das cotações. Então, os investidores de New England seguraram suas ações da Nova York, New Haven e Hartford Stock. Por que não deveriam? Os grandes acionistas
não disseram que não havia nada de errado, e sim rumores de vendas por parte de pessoas que acreditavam numa queda do mercado? Os dividendos não continuavam a ser declarados e pagos? Neste meio tempo, o prometido squeeze sobre os vendidos a descoberto não veio, mas vieram novos recordes de baixa. As vendas dos grandes acionistas tornaram-se mais insistentes e menos disfarçados. Ainda assim, homens públicos em Boston foram apontados como especuladores e demagogos por demandar uma explicação genuína para o declínio deplorável da ação, que significou horríveis perdas para todos em New England, que tinham buscado um investimento seguro e pagador regular de dividendos. Aquela baixa histórica de $255 para $12 por ação nunca foi e nunca poderia ter sido uma manobra de pessoas que acreditavam na queda do mercado. Não foi iniciada e não foi mantida por operações baixistas. Os grandes acionistas venderam todo o tempo e sempre a preços mais altos do que teriam feito se tivessem contado a verdade ou deixado que a verdade fosse dita. Não importava se o preço era 250, 200, 150, 100, 50 ou 25. Ainda estavam muito alto para aquela ação, e a alta administração sabia disso, enquanto o público não. O público deve considerar lucrativamente as desvantagens com as quais trabalha quando tenta ganhar dinheiro comprando ou vendendo ações de uma companhia cujos negócios apenas uns poucos homens estão em posição de saber toda a verdade a respeito. As ações que tiveram as piores reduções nos últimos 20 anos não declinaram por operações que visavam uma queda nos preços. Mas a fácil aceitação desta forma de explicação foi responsável por perdas pelo público que chegaram a milhões e mais milhões de dólares. Isso manteve as pessoas longe das vendas, mesmo que não gostassem da maneira como estava se comportando sua ação, e que teriam liquidado se não tivessem esperado o preço voltar depois que os vendedores parassem com sua operação para deprimir os preços. Costumava ouvir Ken ser acusado nos velhos tempos. Depois dele, eles costumavam acusar Charlie Wolshofer ou Edson Camac. Mais tarde, eu me tornei a desculpa. Lembro-me do caso da Intervale Oil. Havia um grupo interno que forçou os preços da ação para cima e encontrou alguns compradores no avanço. Os manipuladores empurraram o preço para 50. Ali, o grupo vendeu e houve um rápido declínio. Seguiu-se a demanda usual por explicações. Por que estava a Intervale tão fraca? Muita gente perguntou isso para fazer com que a resposta se tornasse uma notícia importante. Um dos novos substitutos financeiros da máquina de cotações visitou os corretores que sabiam mais sobre o avanço da Intervale Oil e deveriam estar bem informados sobre o declínio também. O que estes corretores, membros do grupo que manipulou a alta, disseram quando as agências de notícias perguntaram por uma razão que pudesse ser impressa, enviada e transmitida por todo o país? Ora, que Larry Livingston estava forçando os preços do mercado para baixo. E isso não foi tudo. Eles adicionaram que iriam apanhá-lo. Mas, logicamente, o grupo da Intervale continuou a vender. A ação somente se estabilizou em aproximadamente $12. E eles poderiam ter continuado a vender a 10 ou menos, e seu preço de venda médio ainda estaria acima do custo. Foi inteligente e apropriado para os grandes acionistas vender no declínio. Mas para o público de fora, que pagou 35 ou 40, era um problema diferente. Lendo o que as máquinas transmissoras de cotações publicaram, o público segurou as ações e esperou que Larry Livingston tivesse o que estava vindo para ele, pelas mãos do indignado grupo interno. No mercado altista, e particularmente nas grandes altas, o público primeiramente ganha dinheiro
o qual mais tarde perde, simplesmente por permanecer no mercado por tempo demais. Esta conversa de operações baixistas ajuda-o a ficar por mais tempo do que deveria. O público deveria se precaver contra explicações que explicam somente aquilo em que altos funcionários anônimos querem que o público acredite.